Boa noite. Este é o 5º episódio do Nossas Caras e temos aqui o privilégio de receber, eu tenho a honra de receber aqui uma figura que inundou este espaço. Sinto-me verdadeiramente pequena para receber António Emílio Leite Couto. Seu nome, Mia Couto. Olá, Bem-vindo. Tudo bem? Mia, é uma responsabilidade tão grande conversar contigo, porque ultrapassas a dimensão de qualquer moçambicano que tenha escolhido fazer aquilo que tu fazes. És escritor, és biólogo, jornalista também. Porque o vício fica. Jornalista, e então és uma figura incontornável, és uma figura que toda a gente gostaria de conhecer melhor. Eu sei que és muito quietinho, apesar de seres esta figura tão grande, tens este lado muito reservado. Então, aquilo que eu te queria propor é uma viagem para que nos possas apresentar e contar a história do Mia Couto. Ou melhor, a história do António Emílio, que conhecemos todos como Mia Couto. Certo, estou aqui para essa conversa com todo prazer. Muito obrigada. Podemos começar. Vamos. Eu costumo começar sempre. Quem é Mia Couto? Isso é a pergunta mais difícil, porque todos os dias eu invento um Mia Couto que depende muito da relação que eu tenho com o mundo nesse dia, com as pessoas. Não é? Eu acho que é um dos assuntos que me move para a escrita, para a vida toda, é perceber que cada um de nós, tu não és só uma, não é? Eu sou várias. Sou várias. E algumas entidades ou identidades que existem dentro de ti, tu vais descobrindo na relação que tens com novas pessoas. Não é? Então, temos medo de aceitar que somos, sabes, mais que um. Nós pensamos que temos que estar ali presos àquela única identidade. Sim. Ter mais que uma identidade é uma doença. E nos foi ensinado até que as pessoas têm dupla identidade, múltipla identidade, têm que ir ao médico. Exato. Né? Quando não é assim, eu acho que essa identidade plural que existe dentro de nós é o que nos torna mais felizes e o que nos faz ter essa empatia que permite resolver coisas em que tu não transformas o outro numa coisa muito estranha, muito distante. Não? Isto é, quando escrevo, já estou a falar como tu vês, estou a tentar fugir à tua pergunta. Vamos chegar lá. Tu vais-me apanhar mais daqui um bocadinho, mas a ideia é assim, hoje existe um discurso muito convidativo para se odiar o outro, para desconfiar do outro, para olhar o outro como alguma coisa que é responsável e culpado de tudo. E se tu fores verdadeiro com essa multiplicidade de seres, de pessoas, de unácias que existem dentro de ti, tu percebes, não vale a pena ser contra aquilo porque é invejoso. Eu também tenho um pouco de inveja dentro de mim, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não? Então acho que essa... Agora, quem sou eu? Voltando um bocadinho. Qual é uma das primeiras coisas da minha vida? É a minha cidade, a cidade da Beira. Acho que eu... se tenho uma raiz, essa é a minha raiz. Da Beira, como se da diz. Da Beira. Quer dizer, isto é, ser da Beira, como tu dizes, não é um acidente só de que a gente não escolhe onde nasce, mas de facto eu fui nascendo várias vezes naquela cidade e continuo a nascer nela, sabes? É uma relação de uma espécie de um ventre, sabes, que está ali, que me vai despertando para zonas de mim, territórios de mim que eu não conhecia. Eu vou a Beira agora, daqui a uns dias, e volto lá, sabes, sempre para perceber que há ali qualquer coisa que se revela e sobretudo na relação com os outros, porque a Beira era muito confusa. É muito confuso. Não quero ser eu a dizer isso. Mas eu digo, como beirense. Não, mas é uma coisa estranhíssima. Os beirenses são o único grupo de pessoas que se orgulha de dizer somos confusos. Sim. E avisam-nos toda hora desse lugar. Onde é que nós somos confusos? Mas confuso nesse sentido, sabes, que se assume ali
essa mistura, identidades várias, isso verticalidade até, são sim, muito frontais. Sim, uma certa orgulho do lugar, não é? Que é uma coisa que faz falta. Pode ser perigoso, porque pode ser um orgulho que pode ser manipulado, dizer, olha, nós somos contra os outros e os outros são nossos adversários. Mas, e portanto, eu sou da Beira, sou de uma família que imigrou. Os meus pais, muito cedo, imigraram para Moçambique. E não foi o caso típico, não é? Os colonos que vinham mandados, eles por vontade própria, por assim dizer. Mais ou menos, sabes, o meu pai estava a fugir, estava exilado, porque ele era perseguido politicamente em Portugal. Então eles vieram, como veio um grupo de gente que foram para a Beira, a maior parte desses que tiveram que fugir, porque eram do Partido Comunista ou porque lutavam contra a ditadura de Salvador regime na altura, tiveram que fugir, a vigilância aqui era menor. Então, a nossa casa foi uma casa onde se vivia esse ambiente que foi importante para mim, para eu ser quem sou. Isto é, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, me ensinaram a dizer, olha, este país é um país dominado e portanto, para tu seres deste país, é preciso que haja aqui uma postura nossa de lutar contra qualquer coisa. Não é? Portanto, eu aprendi, não essa coisa que os filhos dos portugueses aprendiam, que era, isto é um território nosso, é natural estarmos aqui. Na nossa circunstância, se aprender que não é natural, não estamos aqui por uma razão natural, estamos aqui por uma razão colonial, digamos assim, uma razão. Ok, tinham essa consciência. Desde sempre, sabes, não foi preciso que chegasse alguma força política. De facto, a Frelimo começou a ter a intervenção na Beira subterrânea, não é, clandestina, quando eu tinha uns 14, 15 anos. A guerra começou a chegar próxima da Beira, ali em Nhaminga já havia ataques e isso, mas não foi preciso que alguém de fora viesse me dizer o que é que se passava, não é? Qual era a realidade. Isso via-se. O racismo na Beira era muito claro, sabe? Digamos, a atitude da arrogância era muito visível, nem sequer era escondido. Então eu percebi, disse, olha, eu para ser feliz no meu lugar, eu tenho que lutar, tenho que brigar. Ok. E então, acha que, seguramente, é aí onde desperta este lado de escritor, de começar a ter aqui um mundo, não é paralelo, mas acho que há um lugar de paralelismo para quem faz estas viagens pelo seu imaginário. Acha que é isso que alimentou? Sim, o meu pai e a minha mãe, minha casa, vamos dizer. E não porque o meu pai já era poeta, eu vivia cercado de livros e isso foi um passo também. Assim, eu percebia, sobretudo, o meu pai nunca teve uma atitude autoritária, assim, tens que ler, Não, ele deixava, inclusive quando eu estava assim preso por um livro, ele dizia, vai brincar, primeiro vive, depois vais encontrar no livro aquilo que encontraste na vida. Mas era sobretudo, eu nasci uma coisa que eles faziam e nunca fizeram com ostentação, dizer, olha, estamos a fazer isto para te educar. Era uma coisa silenciosa que eles faziam pelo exemplo. Saía-se à rua, pelo exemplo. Saía-se à rua e qualquer pessoa que viesse, pobre, negra, branca, mestiça, qualquer pessoa era uma pessoa para eles. E eles paravam e desta maneira, sabes, portanto, todas as pessoas tinham o mesmo respeito e todas as pessoas tinham direito a ter uma história. O meu pai queria saber a história, todas as pessoas que pareciam invisíveis, sabes? E é aí que nasce a literatura, sabes? Porque se tu paras e tens tempo para ouvir, todas as pessoas têm um valor, todas as pessoas têm histórias que são absolutamente preciosas, não é? Ok, Mia, então está na Beira, neste ambiente familiar muito ligado à literatura, e o Mia fez o que estudou e depois veio para Maputo, continuou na Beira, e eu preciso de ir mergulhando aqui para podermos ter aqui um fio condutor. Ok. Então, obviamente, eu nasci num bairro que era um bairro pobre, vamos dizer assim, era um bairro onde viviam os brancos pobres. Tem que dizer o nome, porque na Beira... está a ver? Diretamente do Maquinino para o mundo. Exatamente, do Maquinino. Eu nasci num bairro que não era o bairro rico, e é muito interessante. Sabes, aqueles riachos
que eram afluentes do Chivev, não é? Sim. Separavam a cidade do ponto de vista Isso racial. É muito forte, social. é muito forte, desculpa cortar. Sim. É muito forte que diga isso, porque as pessoas podem perceber que onde nós nascemos não dita quem nós seremos um dia, não é? No meu caso foi, eu acho que provavelmente há casos em que não, mas eu nasci, tive a minha primeira infância, que é importantíssima, nesse bairro onde vivia gente que por a condição social era tão imposta que de repente ali se cruzavam raças, religiões, eu tinha amigos que eram chineses, tinha amigos que eram muçulmanos, tinha amigos que eram negros, brancos, etc. Enfim, ali uma aprendizagem dessa diversidade foi fundamental para mim. Mas eu era mau aluno, isso posso dizer, eu não era um bom aluno. Eu lembro-me que a cada vez... Se o resultado é este, ainda bem. Eu andei a fugir da escola, para dizer a verdade, mas é uma coisa que eu nem posso dizer, porque num país que tem tão poucas escolas, sabes, que a escola é tão vital, eu não posso dizer isto. Sim, pode criar aqui Eu era um privilegiado, assim, eu fugia da escola no sentido que era um lugar muito chato. Eu ficava sentado ao lado da janela, sabes, para ver o mundo, porque aquilo que chegava da parte e o ensino era outro, o professor era um outro. Na caderneta da escola, a diretora sempre pôs: o aluno nunca faltou, mas também nunca esteve presente. Então, esse lado de escritora. Sim, eu era já um sonhador. Então, quando eu venho para Maputo, na altura ainda se chamava Lourenço Marques, em 72, eu sabia que eu não ia cursar medicina, que foi o curso que eu escolhi. Queria ser psiquiatra. Eu sabia que eu vinha para a briga, para a luta política, e portanto eu fiquei ligado a movimentos, etc. Portanto, eu posso dizer que fazia de conta que estava a estudar a medicina, mas eu não estava muito interessado nisso, se não me ocupava. E como é que sai daí? É neste lugar de revolução que descobre esta veia para jornalismo? Como é que se faz? Porque depois também tem este lado de biólogo que eu hei de chegar, então quero poder traçar aqui um caminho. Vem para cá para fazer medicina. Psiquiatria teria nos ajudado muito. eu acho que faço psiquiatria. Somehow, está aí, de facto. Olha. Estou a tratar de mim próprio em primeiro lugar. É verdade. Então, Mia, vem a Maputo então e envolve-se naquilo que era um chamado. Sentia, por assim dizer, este chamado. Mas depois como é que vai crescendo até chegar onde estamos hoje. E podemos ir falando por etapas, mas quero aquele primeiro momento em que é jornalista, não é? Sei que começou a publicar aos 14 anos os seus primeiros textos, mas quero então fazer aqui. Vou insistir muito porque percebo que o Mia viaja. Eu viajo, tem que ser trazido para o Rio, porque senão... não vou deixar o Chivev sair daqui. Tem que ser conduzido. A ideia, eu primeiro não escolhi, assim, eu como estava já, tinha ligação com a Frente de Libertação, eu recebi essa ordem? Chamada, era ordem naquela altura. O que era bonito era que essa ordem também partia de dentro. Não era provavelmente como é hoje, mas havia uma causa, uma crença total que a gente ia mudar o mundo para melhor, etc. Portanto, eu fui com gosto. E essa coisa da geração 8 de março, muito antes houve uma geração que se juntou e que em tenra idade e que prescindiu do seu próprio projeto pessoal para estar a dar ao seu país. Então, eu fui jornalista durante 11 anos, talvez, e logo percebi, infelizmente, eu fui logo para lugares de direção, fui diretor da revista Tempo, depois do Notícias. Também no Notícias, sim. E eu perdi aquilo que eu mais gostava, que era a reportagem, porque era aí que já começava a casar esse lado do escritor, quer dizer, eu gostava de estar onde a vida está, não é? Conversar com as pessoas, descobrir este país, porque é um país imenso e é muito desconhecido por nós próprios, não é? Então, acho que quando chegou o momento em que eu percebi que aquilo que se dizia no jornal já não era muito aquilo que era a realidade. Havia um país que era o país do jornal e o país real. Era outra.
Então pedi para sair, demorou 1 ano e tal até me deixarem sair e pronto, saí sem nunca ter ressentimento ou raiva. Aprendi muito o jornalismo, eu tenho uma dívida enorme com o jornalismo. E fui para o curso de Biologia quando eu já tinha 30 e tal anos, comecei o curso outra vez. Então, e essa sim foi uma escolha, eu tinha essa grande paixão pela vida, pelos bichos, pelas plantas, e é isso que eu faço nem sei se me perguntar qual é a fronteira entre ser biólogo e ser escritor, eu ia para lá. Não sei dizer. Vai fazer biologia aos 30. Entretanto, este lado escritor já vinha contigo, foi crescendo contigo. Sim. E como é que faz como é que se torna, não é? No grande Mia Couto. Não foi overnight, não é? Deve ter começado desde os 14 anos que publicou talvez a primeira vez. Como é que é este crescimento? Sim, foi sem querer, vamos dizer assim. Gosto, é o segundo sem querer. Não, é importante dizer isto, sabes, porque provavelmente eu vejo muitos jovens que me abordam hoje e estão fascinados com a ideia do sucesso, da fama, e pensam que isso traz automaticamente uma grande felicidade. Eu sempre ponho assim, um aviso, digamos, atenção, que muita gente que é famosa e que tem sucesso é profundamente anda infeliz. longe da felicidade. Anda muito longe. Parece que se é feliz por causa de se ter, de ter posse, ter propriedade, mas a felicidade é uma outra coisa. Então, o que foi acontecendo foi um pouco acidental, porque eu não cheguei lá rápido também, sabes? Eu comecei a escrever durante a Guerra Civil e a publicar, e durante a Guerra Civil, que foram 16 anos, é preciso lutar, é um tempo, é quase meia vida, não é? Para muitos moçambicanos, que depois a espécie, digamos assim, a esperança de vida são 40, 50 anos. Então, esses 16 anos publicavam 5, 6 livros por ano. E eu, quando entreguei o primeiro As Vozes Anoitecidas para ser publicado, eu esperei 4 anos para que o livro fosse publicado. Então, esta é outra coisa que eu preciso dizer aos jovens, que é, eles pensam que este mundo de hoje é que não os recebe bem. Nunca recebeu bem. O mundo nunca recebeu bem os jovens. Não está ali um tapete vermelho para ninguém. Sim, à espera que... E portanto, foi um percurso que foi construído sem nenhuma intenção de ser quem sou hoje, não é? Nunca imaginava e acho que não sou feliz, mas não sou vaidoso, digamos assim, porque eu não creio que nem sempre aqueles que são bons escritores têm esse reconhecimento em vida, por exemplo. Sim. E portanto, às vezes é uma coisa que tem a ver com pequenos acidentes. Um deles foi, por exemplo, começa a publicar fora, mas imagina, nessa Guerra Civil eu consigo publicar esse livrinho do Reis de Orvalho, que foi o primeiro de poesia. O outro a seguir foram As Vozes Anoitecidas. Foi As Vozes Anoitecidas. Alguém levou para Portugal e estava em cima de uma mesa numa universidade. E o livrinho era tão feio, sabes porquê? Não, era horrível porque, no sentido do objeto, não é? No sentido estava mal impresso. Tipo, a dimensão de Moçambique, sim, daquela altura, há uns anos atrás. É? Com manchas na capa e não sei o quê. Que uma crítica brasileira, que era uma pessoa notável em Portugal, naquela altura ela dava aulas em Portugal, pegou no livro e disse, olha que livro tão feio. Então, e foi isso que ela publica uma recensão crítica no jornal, e foi isso que de repente me colocou para além fronteiras. Sim. Uau, que viagem, é verdade, não é? É verdade. Isto de acidente em acidente fez-se o grande Mia Couto. Não, o grande não sou, mas eu é fiz. Grande, Mia, não fuja disso, que é importante. Dizia há bocado que é muito difícil haver este reconhecimento em vida. Sim. E que o percurso, o caminho se faz caminhando. E como é que é absorver este grande reconhecimento que tem
não é? Hoje sabemos que ontem soube que acaba de ganhar mais um prémio, havemos de falar destes prémios, mas como é que para um ser humano tão simples como o Mia tão quieto, viver este outro lugar de grandeza, como é que isso se processa? É muito difícil gerir, porque por um lado, quando eu vejo isso, digo, eu não sou esse, não é? Então, há outra coisa que eu devo confessar com verdade, sabes, é que quando eu estou a escrever eu sou um outro também, não é? Então, os vários Mias. Os vários Mias. Sim. Cada livro é um deles, é um desses Mias. Que o que acontece é que eu, por exemplo, ando na rua e me pegam e querem tirar foto e querem fazer um autógrafo. Eu acho que eu tenho o dever de ter tempo para essa pessoa. Essa volta à aprendizagem com o meu pai. Exatamente. Cada pessoa merece, é uma história. Merece que eu olhe nos olhos e diga: eu não quero que tu sejas meu fã. Não é isso. Isso não me dá felicidade nenhuma. Eu quero te conhecer. Para conhecer a pessoa tem que ter tempo, tem que ter uma relação. E muitas vezes essa outra pessoa também não me quer conhecer. Na verdade, quer conhecer o tal Mia Couto, tal imagem do que aparece nas redes sociais, sabes, não? E quer tirar uma foto e foge, pronto. E eu, sim, e posta e já está. E já está. Outras vezes não, dá uma certa agonia, eu fico a perder, porque eu gostaria de ter esse tempo para que cada pessoa surgisse como uma pessoa perante mim. Então não é muito difícil gerir isto, é muito complicado. Agora apanhou-me. É muito profundo o que disse, porque de facto nós não pensamos nisso. Nós assumimos que quando pedimos um autógrafo a alguém, essa pessoa também fica feliz. Eu fico sempre, mas falta sim, isso. Mas falta este lugar de nós também termos o tempo para nos mostrar e interagir. Daí que eu agora até acho que é de facto importante termos esta conversa, porque é importante que as pessoas saibam que existe uma pessoa por detrás das pessoas. Exatamente. Não é? Isso, bom, vamos fazer um intervalo e voltamos já. Vocês estão connosco, por favor não saiam daí, demoramos 1 minuto. Até já. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Bem-vindos de volta. Estamos aqui à conversa com Mia Couto e eu Mia, vou-te pedir para voltarmos um bocadinho, porque acho que o público da Beira está a vibrar com esta ideia de que afinal o Mia é beirense de raiz. Olha, eu não sabia, Mia. Só soube quando fui ler a tua biografia, porque a gente aqui também em Maputo assume que as pessoas são nossas, não é? Sim, no sentido de são do Sul. Mas queria voltar um bocadinho para a Beira, para aquele teu núcleo familiar, porque conheço a história um bocadinho daquilo que li, como isto foi importante para te forjar, não é? Enquanto pessoa, a forma como os teus pais vêm e como é que vocês crescem, 3 irmãos. Queria só falarmos um bocadinho mais disso e depois voltaremos então aos 30 anos em que escolhe ser biólogo. Eu acho que foi importante o facto de os meus pais chegam, não é? E, portanto, depois têm os filhos lá na Beira. E nascem os 3 lá. Sim, nós somos os 3 nascidos na Beira. Portanto, quando eles chegam, eles são muito novos e eu acho que eles perceberam que fazia falta, porque o meu pai num certo momento nem sequer podia voltar a Portugal, porque por essa razão política que o fez vir para Moçambique. Então, esse outro país de onde eles vieram... Desculpa-me a cortar, o Mia é o mais velho? Ou... Eu sou do meio. É o Fernando, o Mia? E depois o Armando mais novo, que é 7 anos mais novo que eu. Sim.
Então, portanto, e durante algum tempo era eu e o meu irmão mais velho, não é? E isso, eu acho que eles perceberam que nos fazia falta termos avós. Por exemplo, nós não tivemos nenhum avô, quer dizer, obviamente tivemos avós, mas nunca tivemos a presença deles. Sim. E de toda essa constelação familiar, dos tios, primos, que eu via os outros meninos Porque terem. teve que haver um corte quando eles, corte, como casal, decidem vir para... Verdade, corajosos os dois, não é? Para virem aqui duas pessoas. Sim. Verdade que fizemos algumas visitas muito rápidas, que depois voltávamos a Moçambique, não é? Então, o que é que acontecia na nossa casa? Eu acho que os meus pais tinham que se inventarem eles próprios como avós. Sim. E eles desdobravam-se, era uma espécie de um teatro que se faziam e contavam histórias como, de repente, a minha mãe, sobretudo, que era a grande contadora de histórias, era a família inteira, sabes? Eram os tios que nos faltavam, eram os avós que nos faltavam. E aí eu acho que também foi uma aprendizagem de como é que uma história pode se tornar realidade. E era tão real que quando o meu avô paterno morreu, eu lembro-me que eu tive que consolar quase o meu pai. Eu era muito pequeno, o meu pai recebeu a notícia por carta, como se fazia naquela altura, e eu perguntei, o meu pai disse, olha, o avô morreu mesmo. Ele disse assim, morreu lá, aqui não morreu. Então, sabes, e aquilo vivo. Sim, então, sabes, esse avô que eu tinha inventado, que tossia nos corredores, tinha uma voz grave, não sei o quê, continua a estar lá. Então, esta ideia da morte para mim, ainda hoje é assim. Felizmente eu tenho a ideia da morte que é uma outra presença, não é uma ruptura, não é uma ausência total. Então essa coisa pequena nos fez querer ser tudo. A minha mãe era mãe de todos os meninos do bairro. Ela beijava e abraçava e trazia para casa todos os meninos do bairro e dava a comer. E de repente eu percebi, eu tenho que ter essa família que não me foi dada pelo sangue, digamos assim, mas que me foi dada que a vida me facultou. Portanto, essa procura de um lugar, de uma família, foi fundamental para mim. Quer dizer, e o lugar era esse, era a Beira em primeiro lugar, porque nós não falávamos em Moçambique na altura, não começamos a falar quando foi o discurso da Frelimo e o propósito. Sim. Era tudo muito localizado. Era. E na Beira era o bairro ainda por cima, porque a Beira vivia nesta briga de bairros, era muito forte. Então, mas como o meu pai, quando se zangava com o vizinho, mudava de bairro, mudamos aquilo 15 vezes de casa, então eu percorri a Beira praticamente toda. Sabe? Ok, então, começam no Maquinino e... Bom, depois fomos para o Macuto, depois fomos para o Tajeiro, depois fomos para os Turros, Mataquana, etc. Depois que chamava-se a Praia Nova. Então eu percorri a Beira toda aqui, que não era, no momento era infeliz porque uma criança começa a criar amizades. Sim. Mas foi bom também. As razões do teu pai são engraçadas, mas acho que era um lugar de todos naquela altura, porque também daquilo que me lembro, claro, sou de outra geração, mas ainda naquele tempo dos meus pais também nós vivíamos 2 anos aqui, depois eram transferidos para não sei aonde, depois eram transferidos, então vivíamos todos um bocadinho como nómadas, não é? Isso tem o seu lado bom também, quer dizer, vamos tendo a sim, capacidade para nos readaptar, não é? E eu estou a perceber que o teu percurso, Mia, é que de facto vai-te construindo e vai-te obrigando a assumir estas tantas identidades que te coloca depois neste lugar confortável de poder criar, não é? Acho que sim, eu hoje acredito, sabes, na altura não vias, se calhar. Não, na altura não tinha consciência, vivia, que era o mais importante. Eu fui vivendo isso, sabes, e a certa altura... que era mais importante. Sim. Porque estás a ver, a realidade é que a minha família era aquela só, eram aqueles 5. Mas o que eu aprendi é não dar importância a essa realidade, sabes, gente? Desvalorizar essa realidade e pensar, isso aqui, há uma parede que eu tenho que destruir. Assim, isto não pode servir como um refúgio, sabes, uma fortaleza. E acho que essa desvalorização daquilo que dizem que é a realidade, esta é que é a realidade. E eu sempre fui convidado a dizer, olha, a realidade é aquilo que eu vou criando, vou inventando. Exatamente. E era verdade que o meu pai, que o meu avô vivia naquela casa. Quem é que vinha dizer a mim, criança, que não era verdade? Então essa construção de uma verdade que nasce por uma presença inventada, acho que foi importante para eu ser
Não é só ser escritor, é ser feliz. Que é mais importante do que ser escritor, ou ser famoso, ou ter sucesso. Sim. Ok. E o Mia associa muito este ser feliz a nós sermos fiéis a nós. Sim. Não é? Independentemente da percepção do outro. Não, o outro, quer dizer, eu dou importância da à percepção. percepção. Sim, Sim. eu dou importância. Isto é, imagina, se eu sei que te ofendes por alguma coisa, eu não faço isso, eu evito que eu faça isso. Portanto, eu preciso muito da empatia, sou inseguro nesse aspecto. Então, preciso que a outra pessoa simpatize comigo. Às vezes é um ponto que não digo o que tenho que dizer no momento, faço ali uma gestão. Mas eu acho que o importante dessa coisa da felicidade é que tu és feliz porque tens essa possibilidade de entregar a uma causa, a uma crença que nasce da empatia com os outros, não é? Acho que isso eu não... Vamos encontrando ali um lugar de existirmos com os outros. Com os outros. Ok. Mia, então aos 30 anos já em Maputo decide ser biólogo. Sim. Porque gostava, porque... O que é que o levou para lá? Uma vez que vinha com um sonho, um compromisso, a vontade, o desejo de ser médico, psiquiatra. Desistiu das pessoas e virou-se para por acaso, as plantas e os animais. Não, sabes o que foi? Na verdade, para confessar, eu fui matricular em medicina outra vez, antes de ir para a biologia. E lá disseram que com a Revolução eu tinha que começar a estudar anatomia, que voltava ao ponto zero. E eu perguntei, mas com a Revolução o corpo humano mudou? Então aquilo era uma chatice. Então foi isso que me salvou para biólogo. Sou muito feliz sendo biólogo. Há um momento crucial para mim, fundamental, sabes, quase inaugural na minha vida, quando o meu pai, que era ateu, me levou à Gorongosa e de repente na Gorongosa, sabes, acordamos e estava aquela paisagem infinita com aquele rio, o Vale do Urema, com animais, com plantas de todo lado, sabes, e de repente eu me senti muito pequenino. Imensamente pequenino, sabes, quase invisível, e não tive medo dessa pequenez. Eu disse, sou pequeno, mas porque faço parte disto. Faço parte deste todo. Sabes? Eu sentir-me parte daquele todo foi um momento quase religioso para mim. E o meu pai perguntou-me, lembro-me da mão dele pousada no meu ombro, sabes, e perguntou, gostas? E eu disse, nem conseguia falar só, abanei a cabeça, e ele disse, esta é a tua igreja. No sentido, sabes, de ali ser... No sentido que eu ali tinha uma relação com o infinito, né? Com uma coisa que era maior que eu, mas que aceitava. Há uma frase do Mia numa entrevista que depois foi repetida várias vezes, e como tocou nisso, eu vou tocar, porque eu disse, mas o que é que ele queria dizer? Em algum momento alguém lhe pergunta, o Mia é católico? Sim. E o Mia responde, sou ateu praticante. Não praticante. Não praticante. O que é que... Qual é este lugar? Um ateu não praticante. Porque, bom, eu sou ateu no sentido de que não tenho essa filiação em nenhuma religião organizada, instituída, mas sou muito religioso no sentido da etimologia da palavra religião, que é estar religado com coisas que pareciam que estavam muito distantes. Imagina, quando falaste das plantas. Nós, com uma certa arrogância, temos a ideia de que estamos aqui no mundo para comandar, para administrar, chamamos às plantas recursos naturais. As plantas não são recursos, estavam cá muito antes de nós nascermos como espécie. Então a ideia, eu sou religioso nesse sentido, buscar a religação com aquilo que não parece visível ou que não parece importante. Então a relação que eu tenho com a planta hoje não é como um ser botânico, sabes? Não é uma relação biológica. Eu procuro saber qual é a história, o que é que ela me tem para dizer. E ela tem coisas para me dizer. Não é uma coisa poética que eu estou a dizer. É que agora pensei que estávamos num lugar poético. É poético também, sim, mas não é só poético, sabes? É que se tu olhas com arrogância, como se fôssemos
o topo, sabes? Sim, A porque espécie. nós que somos católicos, Deus criou tudo e depois pensou, vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Sim. É aí onde se calhar nos foi vacinado a primeira dose da arrogância. Por isso é que olhamos para todos os outros, porque até acho que dizem em algum momento que irás dominar e tal. É assim que está escrito. Está escrito na Bíblia. Então, isto pode nos ter também levado para isso. Eu acho que é preciso olhar, quer dizer, eu tenho toda a simpatia para todas as religiões, digamos, e acho que é preciso localizar estes textos, foram escritos num tempo em que, de facto, essa era a grande visão, era a visão que está, a Bíblia diz, está, nós, a espécie humana, era o homem até, no sentido. Sim, nós mulheres. Patriarcal, vocês vieram depois por uma costela. Peço para explicar a minha, porque também tenho questões. Sim, mas a ideia era tornar legítimo o papel da administrador. Estamos aqui para administrar o mundo e para usar o mundo. E obviamente, eu acho que a Igreja Católica hoje percebe de uma outra maneira essa mensagem e tem, digamos, toda a postura ecológica, uma parte, pelo menos, da Igreja Católica tem a percepção que a mensagem é um pouco outra. Não é? Mas explica-me, porque estavas a explicar e eu acho que interrompi, esta coisa de olhar para as plantas e elas existirem, e estavas aí por aí. Isto é, por exemplo, imagina, nós fizemos aquela fronteira entre o que é humano e não humano, de uma maneira que nós somos os únicos que temos linguagem, somos os únicos que pensamos, somos os únicos que sentimos. E hoje os estudos da biologia mostram que as plantas têm estratégias que dependem, digamos, de uma certa consciência do mundo. Elas têm consciência do mundo. Elas fazem simbioses com fungos, com pássaros, com insetos. Isto é, uma linguagem que tu não percebes, mas se essa árvore, se essa flor não falasse no sentido de atrair um pássaro no tempo certo, não é? Ou uma abelha ou um inseto, ela morria. Desaparecia. Então essa relação, por exemplo, o fruto, imagina, tu falas com uma mangueira, porque a manga está ali e está-te a dizer, agora não. Agora não, sim. Estou a ver. E a cor e o cheiro, ela diz agora sim, porque ela precisa que tu comas aquele fruto, porque depois é assim que é o caroço e a semente. E depois. Assim, então nós achamos que isso não é uma linguagem, é um sinal que está ali e sabemos que nos convém. Então, enfim, há todo um conjunto de linguagens secretas e eu não vou entrar isso mais em detalhe, porque depois esse é um assunto. Pois, não vamos sair daqui, porque eu já queria perguntar como é que se casa isso com ciência, não é? Porque há este lugar de ciência. Sim. Mas a ciência hoje diz-nos, por exemplo, imagina, a ciência já percebeu que o teu organismo é feito de vários organismos, isto é, só 10% do que somos vem dos genes humanos, o resto vem de outros que vivem dentro de nós, bactérias, vírus, fungos, e se tu os tirares, dizer assim, olha, vou purificar isto, esses aqui são estranhos, vamos tirá-los fora. Ficar a minha essência. A essência só humana, só a parte que vem do genoma humano, tu só 10%. Só 10% das nossas células vêm dos nossos genes, o resto são outros que estão vivendo connosco. E eu nasci, se eu digamos, dissesse assim, olha, vou-te purificar porque as bactérias estão aí a mais, tu não sobrevivias segundos sequer, portanto. Então, esta ideia que eu acho que a biologia tinha que entregar é importante dizer assim, tu és um jardim zoológico ambulante, nós somos feitos de simbiose, de trocas, e então acho que esse respeito quando a gente fala na biodiversidade, parece que ela está lá, nasce fora. Está lá na natureza. Não, e que agora está na moda. Está na moda. Sim, ela começa por ti. Tu tens que reconhecer. Eu sou muitos e sou tantos que até uns bichinhos aqui dentro. Que sou eu. Eles não estão cá, sabes? Não são tipo inquilinos que a gente dá aqui no espaço para eles ficarem. Eles são parte de ti. Uau! É verdade. Mas isso muda a tua maneira de pensar. Tem que mudar porque é isto que de facto nos faz encolher.
não ou é? engrandecer. Ou Engrandecer. engrandecer. Pronto, mas é isto que tem que nos obrigar, de facto. É encolher no sentido de não ser da arrogância, não é? Isso, no sentido de não pensar que fomos feitos à imagem e semelhança e não sei o quê, e perceber que, calma, afinal, mas depois também é um lugar de o conhecimento nos libertará. Mas antes que eu também me perca, voltemos aqui ao Mia. Se bem que eu agora entendo o fascínio pela área que o Mia escolheu. Sim. Agora, o Mia há bocado dizia, teria dificuldade em definir-se, é 50% escritor, 50% biólogo, é 60-40, 80-20, Sim. como é que se divide? Porque jornalismo não é armazenou, vive em si, mas... Sim, é uma espécie de um vício que eu procuro esquecer. Sim. E agora, o Mia biólogo, o Mia escritor, como é que se divide e como é que estas pessoas coexistem? Sabes, eu vou tentar fugir à tua pergunta porque de facto eu não sei responder. Eu acho que o verbo ser não cabe nesta coisa, porque talvez o verbo estar seja melhor. Eu estou biólogo da parte da manhã, trabalho como biólogo, trabalho numa empresa, tenho o meu salário, etc. A partir da tarde eu estou escritor, digamos assim, aí que eu me dedico o meu tempo. Mas na verdade, mesmo quando eu estou biólogo de manhã, os meus colegas vão espreitar a ver que se eu estou a escrever um relatório ou se estou a escrever um poema. Ou está a escrever já um poema. Sim. Ok, Mia, muito obrigada. Obrigado. Vamos continuar a conversar. Vou lhe pedir mais um bocadinho para respeitarmos aqui os nossos compromissos comerciais. Até já, estamos a conversa com Mia Couto, uma conversa interessantíssima. Estou a perder-me muito porque é o que dá conversar com um contador de histórias, portanto espero que vocês também estejam a adorar esta viagem. Até já. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Bom, estamos com muita pena na fase final da nossa conversa aqui com António Emílio Couto. Tem que repetir que é para de quando em vez lembraste que este nome existe. Mia porquê? Eu sei, mas creio que lá em casa vão gostar de saber porque é Mia. Quem me conta são os meus pais, eles que me contaram que eu, por causa dos gatos que eu fui lá comer, etc. De repente eu com 2, 3 anos disse queria ser chamado Mia e a minha mãe disse que vai ficar Mia mesmo. Então, pronto. E foi o nome da casa, foi o nome do bairro, foi o nome dos amigos da escola e ficou. Ficou. É verdade, Mia. Mia, vamos então aqui passear um bocadinho para aquela que é a tua dimensão como escritor. O Mia tem consciência daquilo que atingiu, não é? Como escritor moçambicano da Beira, nascido no Maquinino, queria perceber, já falamos um bocadinho, mas queria esta responsabilidade que o Mia tem carregada a bandeira de Moçambique pelo mundo fora. Como é ser este ator de Moçambique nos palcos internacionais? Eu vejo isso como uma espécie de obrigação ética minha, porque agora nos Jogos Olímpicos que eu assisti, sabes, havia 2 posturas de quem ganhava a medalha de ouro.
havia uns que diziam, olhem para mim que sou tão grande, que sou Sim, uma como maravilha. pessoa, Sim. sim. E havia uns que olhavam para a sua bandeira. Como uma gratidão, como uma espécie de agradecimento. Eu acho que eu tenho essa, não é a obrigação, é o gosto, é o prazer. Eu vou a países que as pessoas nem sabem bem onde é que é Moçambique. Então, essa obrigação de eu levar livros dos meus colegas, por exemplo, eu levo sempre na mala livros de outros moçambicanos para que haja essa, se foi aberta uma porta, que essa porta seja arrombada para outros. Para outros moçambicanos. Agora, por exemplo, eu lutei, agora consegui pela primeira vez que as capas dos livros meus, fora, pudessem ter quadros, pinturas de gente moçambicana, de jovens moçambicanos, sobretudo mais novos. E portanto, aquilo que eu consegui porque não consegui sozinho, Eunice, porque eu consegui, porque estava junto com outros. Não existe um escritor sozinho. Não é? Então, acho que esse eu faço não por uma imposição moral ou que me faço porque tenho gosto. Não é? Às vezes me perguntam assim, mas porquê que você é assim? Eu acho que a pergunta devia ser ao contrário. Porquê que não se é assim? Porquê que seria diferente? Porquê que seria? Porque para mim o difícil é ser diferente, não é? Então acho que a dimensão dos prémios, tudo isso, do reconhecimento que tenho internacional, é de devolver a quem me deu isso, porque eu não nasci dotado, foi esta vida, esta construção que é feita com a gente moçambicana, que eu tenho que partilhar. O MIA, nós temos aqui o privilégio de captar a primeira reação em vídeo depois de ganhar mais um prémio, o prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Como é que o MIA se sente? Foi uma surpresa enorme, para dizer a verdade, porque aquele é um prémio realmente importante. Daquelas coisas, eu nunca penso que vou ganhar um prémio, sinceramente. Eu acho que pobre do escritor que escreve em função dos prémios possíveis, da expectativa que tem. Mas o meu prémio já é escrever em si mesmo, já é um grande prémio. Mas foi de tal maneira que eu nem atendia o telefone, sabes? E de repente tinha ali uma chamada que percebi que vinha do México e foi preciso uma mensagem. Estamos aqui, os jurados, à espera que atenda o telefone, não sei. E pronto, não escondo que estou feliz, mas e sobretudo acho que o facto que me consolou muito foi pensar assim, olha, sou muito avesso a esta coisa da língua portuguesa ser vista como a língua de Moçambique. É uma língua de Moçambique, ou outras que têm que ser visíveis, têm que estar presentes. Mas quando eu percebi que havia outros escritores africanos concorrendo... Também concorrendo. Eram 49 ao todo, não é? Sim, eram 49 ao todo e há vários escritores da África, portanto, mas tem que ser a África que tem como línguas oficiais as línguas românicas, portanto, os escritores dos países africanos francófonos, e os nossos lusófonos. Então foi exatamente, claro. Eu quando li, alguém lhe chamou o Papa Prémios, porque é o escritor mais traduzido em Moçambique, com mais prémios, então isto é um lugar que é reconhecido também aqui. Eu acho que sim, às vezes até tenho aquela espécie de fantasma do não merecimento, digo assim, se calhar vamos descobrir. Conheço esse lugar, sim. De repente eu digo, mas porquê eu? Então acho que, mas ao mesmo tempo acho que o que me cria uma obrigação e um medo, eu vou dizer, eu estou agora a publicar um novo livro, um novo romance dentro do mês, sai daqui a um mês. E esse medo, em vez de se resolver por causa de poder pensar, eu já tenho sucesso, já estou reconhecido, não, é muito mais complicado. O medo de falhar, o medo de não ser bem aceito, pode ser paralisante até. Sim, porque não se pode pensar que já está. Nunca está. É como começar sempre a primeira vez. É como escreve-se como se ama, não é? No amor não há
você vê, não há experiência. A gente, quando ama sempre pela primeira vez. Sim, é verdade. Então, Perspectivas para o futuro, Mia. Vai sair agora um livro daqui a um mês. certo. Não sei se isso se pergunta, mas eu acredito que o Mia me perdoa porque eu Sim. sou ignorante em alguns temas. Há quanto tempo é que o Mia está a escrever? Este livro, assim, trabalhando intensamente nele há uns 3 anos. É uma coisa que se passa em Niassa, em 1914, no início da Grande Guerra Mundial. É uma história desconhecida nossa mesmo. Outra estreia nossa aqui. Sim. E vou dizer, uma das coisas que eu acho que a gente tem que resolver é o desconhecimento que nós, moçambicanos, temos de nós próprios, da nossa própria história. Naquela guerra, sabes, onde estiveram bisavós, avós, quer dizer, não é uma coisa tão longínqua assim, não é? O meu pai nasceu em 1924, assim. Então, nessa guerra morreram entre 100 a 200 mil moçambicanos. Foi uma tragédia que não pode ser apagada. Então, eu volto a esse tempo. O João Paulo Borges Coelho já tinha escrito sobre essa guerra no norte, Niassa e Cabo Delgado. Então é isso, o livro vai ser isso. É importante também este legado que o Mia deixa, esta autorresponsabilidade que o Mia tem de não deixar passar em branco aquela que é a nossa história. Sim. Porque eu senti isso, por exemplo, quando fui estudar para fora, que tinha algum déficit de conhecimento daquela que é a nossa história, e preocupa-me que os nossos filhos também têm muito pouca ligação, por culpa nossa até, muito pouca ligação à nossa história, porque estão a estudar em escolas que não são... Às vezes nem têm, mesmo que estejam dentro do país, não têm um currículo que faz essa lembrança. Exatamente. Então é muito nobre este lugar que o Mia se obriga a estar, de resgatar aquela que é a nossa história e contá-la, não é? Sim. Que algum dia isto possa efetivamente servir para que a gente não apague aquilo que nós somos. Sem dúvida, sabes? E há coisas, por exemplo, só para dizer uma coisa que nesta história reaparece, é que este êxito, esta migração que veio com o Gongonhana, que em meados do século XIX, que sobe, não fica só em Gaza, vai para o centro, vai para o norte, chega a Angônia, chama-se Angônia por causa de Vangônia, dos Angônios. Dos Ngônios, não é? E que se chamavam na altura Ngônios, e a gente hoje usa o termo Ngônio. E que estiveram em Niassa, e que estiveram ali presentes, e que se misturaram, e que subiram até a Tanzânia. Hoje há gente que fala uma língua muito próxima do Zulu, no outro lado da fronteira. Portanto, nós somos feitos disso, sabes? Dessas mutações de zonas que às vezes eram de confronto, mas sobretudo eram zonas de simbiose. Mais uma vez, né? Encontra gente ali que diz: olha, o meu bisavô era Nhaja, a minha avó era Yao e o outro era Ngoni. Então é importante buscar essa história para percebermos que somos diversos mesmo. Este país é feito disso. Okay. O Mia sente que realizou todos os sonhos que teve? Eu sinto que sou uma pessoa muito feliz. Eu acho que sou muito de família, não é? Portanto, o facto de os meus filhos estarem todos aqui, os meus netos... Eu vou mandar um beijinho ao Mádio. Desculpa, foi meu colega e é meu amigo também. É uma pessoa extraordinária, como são todas as outras meninas, as 2 meninas. Então, acho que sou imensamente feliz e, portanto, dizem que as pessoas que precisam muito sonhar e viver uma vida paralela são aquelas que não são felizes. E eu, nesse aspecto, sonho porque é um luxo, porque não sei fazer outra coisa, mas não preciso sonhar para ser feliz. Para além da história que inspirou este livro, que outras coisas mais o inspiram? Eu acho que uma coisa que é importante o Moçambique resgatar também, sabes, além da memória, é alguma sabedoria que a gente acha que está no campo, mas não está só no campo, está aqui. Por exemplo, imagina, tu tens lugares que são sagrados, tens florestas que são sagradas, tens rios, tens montanhas que são sagradas. Portanto, há uma relação ali quase divina
de respeito com entidades que não são só físicas. Isto é, a montanha não é só uma coisa geológica, não é? Não é uma coisa, é uma entidade, e fala-se com os espíritos da montanha. Acho que esse lugar, em vez de nos envergonharmos disso, como se fosse meio da tradição, não sei o quê, já não é da modernidade, acho que os europeus estão à busca de uma modernidade, de um movimento ecológico, para recuperar exatamente essa ligação que tinham que nós aqui já temos há muito tempo. Se tu perguntares, a maior parte das línguas de Moçambique não tem uma palavra para dizer natureza, e não tem por uma razão positiva, não é por falta, é porque não há essa fronteira entre o que é a natureza e o que somos nós. Não é? E isso é o que eles estão a buscar na Europa e nos Estados Unidos da América, num movimento ecológico, dizer nós somos filhos da terra, etc. Nós então, já somos. Nós somos, sabes? Então, para mim, haver um Ministério do Ambiente aqui, como é que tu dizes ambiente, meio ambiente, sabe, em Xicena, em Xangana, meio ambiente, tens que dar muitas voltas. E isso, em vez de pensarmos que isso é uma coisa positiva, porque nós já estamos à frente, nós nos envergonhamos de coisas que não nos devíamos envergonhar. Esta ideia, por exemplo, que os mortos não morrem, essa nossa ideia da morte, é uma ideia que me parece que devíamos afirmar com uma Sim, coisa porque positiva. a tal da nossa ancestralidade, Exato. os nossos antepassados, sim. É assim, nós que somos mais tradicionais, algumas famílias preservam isso, Mia. E é importante que se faça efetivamente isso, porque é aí que está também a nossa raiz, a nossa essência. E concordo que não nos devemos envergonhar de onde nós vimos, não é? Sim, ao contrário. Então, descobrir que, sabes, que isso que a gente chama de tradição não é uma coisa para exibir no meio do sabe, agora vem as danças, não sei o quê. Somos nós, aqueles somos nós. Somos nós, porque há ali uma sabedoria, há ali um conhecimento que é importante. Que na altura era usado para tudo, não é? Tudo começava dali. Exato. Não é? Mia, estamos quase a fechar. Tenho sempre pena e o Mia é tão acolhedor, tão terreno, que eu estava muito preocupada com a nossa conversa. Mas correu bem. Correu. Eu sinto que correu. Muito bem. Mas quero lhe pedir, se tiver alguma, eu costumo dizer, mandar beijinhos, últimas considerações, aquilo que o Mia queira partilhar, a casa é sua. Sim. Eu acho que talvez o que eu possa dizer seja uma coisa que não seja tão... eu gostava de dizer assim, olá, quero mandar beijinhos beijinho para esta. Não, as pessoas que sabem que eu quero ter esse afeto, elas sabem. Mas acho que é importante talvez dizer uma outra coisa. Nós estamos num momento pré-eleitoral, estamos num momento em que se podem pensar que há grandes mudanças. E o que eu acho que era importante eu dizer era que não acreditem que há grandes vitórias, grandes mudanças que acontecem de um momento para o outro. Essa posição de quem vem salvar o mundo, sabes, do Messias que vem de repente endireitar o que está, seja em Moçambique, seja no mundo, e portanto eu vou fazer, e de repente eu tenho essa experiência na minha própria vida. Felizmente o mundo é muito mais complexo. Não é tão simples como acontece no discurso político, seja ele qual for. Então, tenham uma certa distância crítica em relação a isso e percebam que assim, há mudanças que temos que fazer, mas esses que dizem que vêm salvar fazer diferente. Sim, muitas vezes querem simplesmente mudar de turno, ser substitutos dos privilegiados, então uma mudança no regime de privilegiados. Então, acho que era essa mensagem que eu queria dar. Muito obrigada, Mia. Muito Quem obrigado. tem ouvidos que ouça, como está escrito, sim. Hei de ser eternamente grata por teres estado aqui conosco e nos permitires conhecer-te um bocadinho mais. Para você que esteve conosco até agora, quero dizer obrigada. Este foi o 5º episódio de Nossas Caras. Eu prometo voltar
com outras pessoas, outras viagens. Meu nome é Inácio Mchanga e fui uma vez mais a vossa anfitriã.